Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão do autista no espaço escolar. Nós sabemos que é um assunto muito polêmico no ambiente educacional, mas também um assunto muito importante para que nós estejamos discutindo sobre. Muitas vezes nós ouvimos alguns gestores, professores, dizerem que a escola ou a equipe de profissionais não se encontram preparados para a inclusão, em especial da pessoa com autismo. E muitas vezes essa inclusão, essa aceitação da matrícula desse aluno, ela só se dá por conta realmente de uma lei, de uma constituição, o que muitas vezes nos deixa muito entristecidos de que haja necessidade de fazer uso de uma lei para que a inclusão de fato aconteça. Então, nós precisamos rever alguns valores, alguns conceitos em relação ao processo de inclusão, seja de qual deficiência for. Quando que nós vamos estar preparados para receber algum aluno com algum tipo de deficiência? Se nós não tivermos disponibilidade para buscarmos conhecimento e para nos preparar para receber essa criança, nós nunca vamos estar preparados. É preciso que nós tenhamos disponibilidade, é preciso que nós tenhamos compromisso com a educação, é preciso que nós estejamos de coração aberto para incluir quem quer que seja. Nós sabemos que cada indivíduo aprende de uma determinada forma. Então, nós não vamos estar preparando a escola ou estar nos preparando para receber somente o aluno com deficiência. Não é apenas o aluno com deficiência que será incluído, mas o aluno com dificuldade de aprendizado, o aluno com dificuldade de socializar, o aluno tímido, o aluno que não consegue se expressar diante dos colegas. Então, são inúmeras diferenças entre um aluno e outro. E nós precisamos estar com disponibilidade para abraçar todas as diferenças, todas as singularidades, todas as particularidades, e não somente do aluno autista ou de um aluno com outro tipo de deficiência. Nós ficamos realmente muito decepcionados em saber que alguns gestores, eles aceitam o aluno porque eles precisam respeitar uma lei. Então, nós precisamos mudar esses conceitos. Nós não temos que permitir ou que realizar o processo de inclusão porque nós temos que respeitar uma lei. Nós precisamos fazer isso porque nós respeitamos o próximo e porque ele pode estar onde quer que ele esteja em direito de igualdade. Embora nós tenhamos que procurar meios que possibilite a esse indivíduo estar o mais próximo possível de igualdade de outra pessoa. Então, nós precisamos nos perguntar: quando é que o espaço escolar vai estar preparado para receber essa criança?
Quando que eu vou estar preparado para receber esse aluno em sala de aula? E quando você faz esses questionamentos, automaticamente você pergunta também: o que é que eu estou fazendo em prol de me capacitar, de conhecer aquilo que para mim é tão novo e que eu não sei lidar? Então, ao invés de ficarmos culpando A ou B, falando das nossas impossibilidades, das nossas incapacidades, do não conhecimento a respeito de determinada deficiência ou de patologia, que eu busque aprender, conhecer sobre aquilo que eu não domino, para que então eu possa realmente acolher aquele aluno que chegar para mim, independente da deficiência ou da dificuldade que ele tenha, mas que ali é um direito dele de estar e compartilhar com os demais e de ganhar autonomia e de aprender da mesma forma que os outros estão ali para aprender. É claro que levando em conta as suas limitações, as suas impossibilidades, mas também valorizando e engrandecendo as suas potencialidades. Quando nós nos propomos a falar sobre inclusão, seja no ambiente escolar, seja onde quer que for, inclusão não acontece se não houver empatia, respeito, solidariedade, disponibilidade para aprender, estar sempre engajado em fazer algo para ajudar o outro. Então, se você não tem esses valores quanto profissional ou quanto seres humanos, provavelmente você terá dificuldade em falar em inclusão, porque inclusão é respeito às diferenças. Nós não podemos fazer inclusão apontando somente as dificuldades. As dificuldades nós já temos, então nós precisamos trabalhar em cima do que nós podemos fazer para minimizar ou totalmente tirar essas impossibilidades. Então, ao invés de ficarmos apontando aquilo que não temos para trabalhar a inclusão, nós precisamos pensar sobre o que nós podemos fazer para que realmente nós possamos fazer a inclusão. É muito importante também que a família esteja conectada com a escola e vice-versa. A família é conhecedora das limitações, das possibilidades, daquilo que pode possibilitar o aprendizado ou não da criança, quais são os fatores que maximizam ou minimizam o sofrimento, a angústia, a frustração daquela criança. Nós precisamos conhecer um pouco sobre aquela deficiência, sobre aquela patologia. Nós não somos médicos, mas nós somos educadores. Nós temos compromissos de estar ali para disseminar aprendizado, de disseminar autonomia, de fazer com que aquele sujeito se desenvolva. Então, nós precisamos conhecer o mínimo possível daquela deficiência, quais são os seus sintomas, quais são as formas de tratamento, para que nós possamos fazer as intervenções da melhor forma possível. E não começarmos a dizer: eu não conheço essa deficiência, eu não sei como trabalhar, eu não sei como lidar com essas situações. No momento em que eu me coloco à disposição para aprender sobre aquilo que é tão desconhecido para mim,
eu me abro para a possibilidade de ajudar o outro. Ao invés de colocar aquilo que eu não sei, aquilo que eu não conheço, que eu possa colocar à minha disposição em aprender. Que nós estejamos sempre disponível para ajudar o outro. Então, nós sabemos que o espectro autista, ele é muito amplo. Então, cada criança irá apresentar determinados sintomas. Nós sabemos que existem alguns que são frequentes na maioria dos espectros, mas existem uns que irão apresentar mais dificuldade na comunicação, outros terão mais dificuldade na interação social, outros terão mais sensibilidade a determinados estímulos, outros não. Então é preciso conhecer a particularidade dessa criança e isso você vai adquirir buscando informações com a família, interagindo com essa família, muitas vezes tendo que acolher também essa família para que você então possa ajudar o seu aluno, procurar saber quais são as terapias que essa criança realiza, quais que ele se sente mais à vontade, que ele se sobressai mais, que ele se sente mais atraído, estimulado, motivado, para que você também possa buscar recursos em seu espaço de sala de aula para estar trabalhando, motivando, incentivando essa criança. E quando chega para nós no ambiente escolar uma criança com autismo ou com qualquer outra deficiência, normalmente existem aquelas interrogações de quem é a responsabilidade de estar cuidando ou orientando essa criança. A criança não é do professor, a criança não é do mediador, a criança é da escola. Todos ali têm responsabilidade com essa criança. Essa criança precisa ser cuidada por todos que compõem a equipe do espaço educacional. Nós precisamos trabalhar com toda a equipe sobre essa deficiência, sobre esse aluno que está chegando para nós. Como eu falei anteriormente, todos nós precisamos conhecer o mínimo possível daquela deficiência, daquela patologia, para que nós possamos fazer as intervenções quando forem necessárias. O que pode desencadear um desregulamento em uma criança autista no ambiente escolar? E o que é que eu posso estar fazendo para minimizar o impacto dessa desregulação? Então, quando nós nos propomos a conhecer sobre aquela deficiência, nós nos colocamos à disposição também para estarmos fazendo as devidas intervenções quando necessário. E não, muitas vezes, acabarmos prejudicando ou maximizando o sofrimento dessa criança por conta de desconhecimento. Então, ao invés de estarmos ali, nossa, essa criança apresentou esse desregulamento, essa criança apresentou uma crise e eu não sei o que fazer. Não sabe o que fazer porque não se comprometeu a aprender. Então é mais fácil dizer que ali não é o lugar dela do que eu buscar conhecimento sobre o assunto. Então que nós possamos parar de julgar culpas em outras pessoas e façamos a nossa parte da melhor forma possível, para que nós possamos contribuir para o processo de inclusão realmente conforme deve ser feito. Incluir não é atender a uma lei, não é atender a uma
obrigação constitucional, mas é abrir o seu coração e estar realmente disposto a realizar o processo de inclusão além do papel, além da teoria, mas você fazer a inclusão acontecer na prática, com as suas atitudes, com as suas ações, para que ela realmente tenha o efeito que deve ter. Nós precisamos também trabalhar no ambiente escolar qualquer tipo de discriminação ou de preconceito. Não existe espaço melhor para que nós possamos estar combatendo o preconceito e a discriminação da pessoa com deficiência. Nós precisamos estar orientando o corpo discente, nós precisamos estar informando aos profissionais que compõem a equipe, porque muitas vezes o preconceito, o julgamento, eles irão acontecer por conta de falta de informação. Então, que você, quanto gestor de uma escola, que você possa estar organizando mensalmente, trimestralmente, capacitações para toda a equipe, para estar falando sobre determinadas patologias, sobre determinadas deficiências e possibilitando a sua equipe estar ciente de como cuidar, de como fazer as intervenções, caso seja necessário. E é importante também que os alunos sejam informados sobre a deficiência daquele aluno que está incluído no espaço de sala de aula e que ele possa respeitar as diferenças, que ele possa auxiliar aquele aluno, que ele possa respeitar aquele aluno com as suas limitações, com as suas dificuldades e que você, professor, possa trabalhar no espaço de sala de aula os valores, o valor do respeito, da solidariedade, da colaboração, da empatia, para que nós realmente tenhamos um espaço educacional inclusivo, onde todos se sintam acolhidos, respeitados e realmente incluídos da forma que realmente precisa acontecer a inclusão. Incluir é possibilitar autonomia. Nós não podemos incluir uma pessoa com deficiência ou um aluno qualquer, mesmo que seja tímido, que seja negro, que tenha alguma diferença que para o outro de repente seja um motivo de exclusão, que nós acolhamos somente para dizermos que acolhemos. Não, nós precisamos acolher e dar autonomia para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente de fazer a sua história dentro do espaço escolar. Ali ele vai estar produzindo o seu conhecimento, adquirindo a sua formação cognitiva, ele vai estar ali interagindo, dando sua opinião, aprendendo com o outro e ensinando. Então, que a inclusão seja algo que possibilita ao outro despertar, ter autonomia, ter desenvolvimento e não estar ali simplesmente para passar a ideia de que está incluído sem estar. Que você, quanto professor, quanto gestor, quanto sociedade, quanto profissional das diferentes áreas que ocupa o ambiente educacional, que você possa rever o seu papel dentro da escola e o que você tem feito em prol de contribuir para uma inclusão realmente
eficaz. Um abraço carinhoso para todos vocês.